Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos falar dos anjos guardiões e os protetores. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sobre a sua proteção. Ele cumpre conosco uma missão de um pai junto a um filho, ou seja, de nos conduzir a um caminho do bem e do progresso, por entre todas as provações da vida. Ele sente-se feliz quando nós correspondemos aos seus cuidados e ele sofre quando nós fracassamos. Seu nome pouco importa, porque ele tem a luz divina de um anjo guardião e não precisa de um nome que não é conhecido aqui na Terra. Então, nós invocamos como nosso anjo de guarda, nosso bom anjo, nosso bom gênio guardião. Podemos até mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer que sentimos amor, simpatia e empatia. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, nós temos espíritos protetores que, pelo fato de serem menos elevados, não são menos bondosos ou menos benevolentes. São espíritos de parentes, de amigos e algumas vezes pessoas que nós não conhecemos nessa existência aqui atual. Eles nos assistem com os seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção na ação que nós praticamos aqui nessa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por semelhanças, gostos, tendências, vibrações. Podem ser bons ou podem ser maus, depende da sua inclinação moral, se é boa ou má, que atrai todos para nós. Os espíritos sedutores são aqueles que se esforçam para nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, e eles se aproveitam de todas as nossas fraquezas. Assim como qualquer oportunidade que nós damos acesso para que eles penetrem em nossas almas com os pensamentos. Esses pensamentos inclinados de ordem moral podem ser bons ou ruins, porque existem espíritos que se prendem a nós como uma fera preso numa presa. Porém, eles se afastam quando reconhecem a sua impotência em lutar contra a vontade da criatura que está sendo a presa. O guia principal e superior de todos nós é Deus, e Ele nos deu o nosso anjo guardião, os guias secundários, que são os espíritos protetores e os espíritos familiares. Entretanto, é um grande erro acreditar que forçosamente, desde que se ache incapaz de exercer a sua ação sobre nós, em razão à nossa fraqueza ou à nossa negligência, em seguir inspirações dos bons espíritos, é necessário que saibamos que tudo é vibração. Não existe forçosamente um mau gênio colocado perto de nós, como se fosse um bom e um mal, uma balança para contrabalancear as influências. É necessário que nós atraímos tudo aquilo que nós vibramos. Então, portanto, se nós atraímos tudo que vibramos, se vibramos amor, paz, luz e sabedoria, atrairemos tudo de bom. Daí resulta que jamais estamos privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós, através das orações, das meditações, dos pensamentos amorosos, benevolentes, com inclinação moral positiva, a afastar-nos dessas misérias que acontecem com todo mundo que não consegue e não sabe vibrar no bem. Sendo assim, na maior parte das vezes, o próprio homem é o próprio mau gênio de si próprio.
Então, a prece que seja dirigida aos anjos guardiões, aos espíritos protetores, deve de ter sempre um objetivo de solicitar a intervenção de Deus Pai Todo-Poderoso entre todas as criaturas, nos elos familiares, com leituras edificantes, o Evangelho no lar, uma prece dirigida, uma parábola esclarecida e estudada. Esse é o grande objetivo do ser humano na Terra, evoluir. E pedir sempre a Deus as forças amorosas para resistir às más sugestões e a sua assistência amorosa nas necessidades de nossas vidas. Jamais esquecer que Deus é sabedor de tudo e de todos e conhece a nossa alma com a palma da sua mão, porque nós somos sua criação, sua imagem, sua semelhança. E Deus permite que haja tudo isso para que nós aprendamos a resistir aos nossos maus instintos, às imperfeições do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Pois tudo o que nos acontece, seja de ordem física, a falta de cuidado, de prevenção, a falta da vigilância, nos acontece também na ordem moral, a falta da vigilância nas palavras, nas atitudes, nas escolhas, nas ações. Todos nós, se fôssemos agir de forma diferente, a Terra não estaria nesse caos que se encontra o mundo, onde foi necessário que viesse uma grande pandemia de ordem mundial para que possamos ter a responsabilidade de mudar nossa vibração, nosso padrão do comportamento, porque o aperfeiçoamento ele depende de cada um de nós, porque nós temos o uso das nossas faculdades, da liberdade de ir e vir e do livre-arbítrio, de fazer ou de não fazer, de fazer somente o bem se lhe é a vontade de Deus ou se falta, nesse caso, a falta da responsabilidade de se afastar do mal. Deus não criou culpados e nem inocentes, nem justos e nem injustos. As nossas almas errantes reencarnam com aptidões, e essas aptidões, dependendo do esclarecimento moral de cada um, se tem muito orgulho ou não de aceitá-lo e procurar através da inteligência de sua sabedoria e afastar-se do mal, sugerindo, aceitando sugerências amorosas dos seus anjos guardiões, dos seus mentores espirituais, para corrigir os seus defeitos, que são as suas imperfeições guardadas, através que vêm de existências anteriores para serem lapidadas nessa nossa vida atual. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Deus. Ajudai-me, bondosos espíritos, e protegei-me principalmente tu, meu anjo guardião, e dá-me essas forças para resistir às más sugestões e sair vitorioso dessa luta. Porque os defeitos e as barreiras que me separam de ti, Senhor, e cada defeito que eu consiga vencer, meu Pai, seja um passo no caminho do adiantamento que deve nos aproximar de Deus. Por isso, meu Pai, o Senhor, que é de infinita bondade e misericórdia, digna-me conceder a existência atual para que sirva para o meu adiantamento moral. Aos bons espíritos, me ajudem, Senhor, a aproveitá-las da mais forma possível, para que ela não se torne para mim perdida nessa existência atual, e que eu possa, Senhor, nessa existência atual, encontrar a luz que eu preciso para sair da escuridão que eu me coloquei. Que eu possa sair dessa existência atual quando chegar a minha hora, melhor do que eu entrei, Senhor. Que eu não permita maus pensamentos, palavras infames, de achismos, de ideias limitantes. Que eu possa, Senhor, apesar das imperfeições da minha alma, encontrar o caminho reto através da oração, da meditação, do perdão e do auto-perdão. Não permita, Pai, que além dos meus pensamentos, que eu não fracasse perante as vicissitudes,
porque eu sei, Senhor, que eu posso estar sendo envolvida por energias negativas que me desviam do Teu caminho, Senhor. Permita que o meu lar, a minha casa, a minha família, todos os meus amigos e meus vizinhos e conhecidos que frequentam o meu lar e fazem parte da minha existência atual, tantos inimigos desencarnados, possam, Senhor, nesse exato momento também ver a luz. Que o Senhor possa ser, Senhor, o baluarte, a fé, a âncora, o timão, o caminho reto. Que possamos hesitar, Senhor, de desejar fazer o mal. Que o nosso bom anjo possa nos auxiliar a nossa consciência, Senhor, através de bons pensamentos, intuições. Que não me afaste da caridade, Senhor, que é a base verdadeira de toda a moral. Não permita, Senhor, que o pensamento com princípios de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de achismo, realizem em mim obras maléficas. Permita que eu possa, Senhor, resistir e estimular os bons pensamentos, tirando a dor e colocando o amor, tirando a tristeza e colocando a alegria na gratidão de estar todos os dias aqui, recomeçando de novo. Ontem foi o passado, hoje será o meu presente e o futuro pertence ao Senhor. Não permita, meu Pai Todo-Poderoso, que eu seja vencido pela tentação que me leva a errar. Que os espíritos benevolentes que protegem, que afastem de mim os maus pensamentos, deem-me a força de resistir todo o mal e sugestões negativas. Se eu sucumbir, eu sei que eu sou merecedor dessa expiação. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, e que eu possa estar preparado para a vida futura e outra vida quando eu estiver livre, porque eu sou livre para escolher o bem ou o mal viver. Portanto, Senhor, eu agradeço ao meu anjo de guarda, aos amigos, os mentores e os protetores, que eu sei que estão comigo todos os dias, que colocam pessoas amorosas no meu caminho. Permita, Senhor, que a sua essência seja a luz na escuridão da minha caminhada terrena, que eu possa seguir, Senhor, guiada pelo intuito do amor ao próximo, de fazer o bem. Amém.